Cheguei aqui na sede da LWSA, antigamente conhecida como Localweb, para fazer um papo com o Rafael Chamas, que é o CEO da companhia. Nessa conversa a gente vai falar sobre o atual momento da Localweb, sobre IA, sobre o futuro do varejo e o papel do Brasil, onde que a gente se encaixa nesse novo mundo aí das IAs. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast MVP. Hoje aqui nesse cenário bucólico, na sede da LWSA, que o Rafael Chamas já me corrigiu, não pode chamar de Localweb, é LWSA, porque a gente está falando da empresa como um todo, da holding, não só do produto. A gente já explica um pouco sobre isso, mas Rafael, cara, obrigado, prazer estar prazer aqui. Todo meu e prazer te receber aqui. Pois é, obrigado. Já vim aqui algumas vezes ao longo dos anos, então é legal estar de volta aqui. E acho incrível você fazer essa série dentro da operação para sentir o calor, as pessoas, a nossa cultura. A cultura é algo que a gente vai explorar bastante, que é uma coisa que para mim é super relevante. Então, prazer te ter aqui, cara. Boa. Acho que estou aproveitando esse gancho que você deu, você falou, a gente estava falando antes aqui, essa questão de cultura, e você está fazendo 1 ano e meio, quase 2 anos à frente da Localweb mesmo, como CEO, né? Faz um balanço aí desse 10 anos de companhia, quase 2 anos à frente como CEO mesmo, né? Como é que é esse balanço? Incríveis, cara. 10 anos na companhia, então eu cheguei à LWSA, na época Localweb, eu vou contar um pouquinho dessa diferença. É isso aí. Em abril de 2016, então um ciclo super incrível. A gente começa essa transição um pouco mais de 2 anos atrás e eu estou formalmente há quase 1 ano e meio na cadeira, um pouquinho menos de 1 ano e meio. Uhum. E 1 ano e meio incrível. Eu tenho convicção em te dizer, Brigato, que do ponto de vista profissional foi o período mais satisfatório que eu já vivi. Assim. Uhum. Incrível ver tanta coisa acontecer, a capacidade como um CEO de mobilizar e sentir o quanto o time é realmente relevante para conseguir catalisar mudanças, evoluções, entender o quanto o time me comprou, né, me aceitou depois de 10 anos na cadeira de liderança e como as coisas têm evoluído, cara, super legais. E acho que os números, e não só os números, muito do que a gente tem conseguido construir como estratégia de negócio, estratégia de produtos, a gente divulgou há pouco o resultado de 2025, consolidado, a gente explora bastante isso. Foram grandes evoluções na empresa, uma evolução de algo que estrategicamente tem sido desenhado há muito tempo, né? Mas foi um ano incrível, então por isso tamanha satisfação nesse meu primeiro ciclo aqui como CEO. Cara. O que é a LWSA hoje? Vamos lá. A estratégia da companhia sempre foi ser uma empresa que catalisa a digitalização de empresas no Brasil. Nossa missão, a gente transforma empresas para crescimento e prosperidade por meio de tecnologia. Então, a estratégia sempre foi ser uma empresa B2B, digitalização de empresas. A gente começou como uma empresa que pensava digitalização por meio de como se chegava à internet no passado. E aí sim vem meu primeiro gancho. O Localweb continua muito importante para a gente, uma marca relevante. Foi como a gente começou, presença em digital, site. Foi assim que a gente se iniciou, né? O hosting. Mas a companhia, por ter essa missão que eu falo que é tão flexível, mas muito precisa estrategicamente, que nos deu sempre flexibilidade para pensar a evolução da tecnologia e nos adaptarmos a isso, a gente expandiu muito a forma de operar e digitalizar companhias. Então, hoje a companhia é um grande ecossistema de digitalização de empresas, não apenas mais PMS, mas não apenas. Um ecossistema completo em que a gente pensa jornadas dos clientes em soluções muito amplas. Então, a gente captura o cliente por diversas operações, mas a gente tem sistema de gestão, plataforma de e-commerce, serviços financeiros, serviços logísticos, conexões a múltiplos canais de vendas, ou seja, tudo aquilo que é necessário para um cliente ser bem sucedido digitalmente, a gente oferece em jornadas super integradas e com produtos que criam diferenciação para o cliente final. E, quer dizer, isso foi construído, né, até 5 anos do IPO, né, foi 21. Foi fevereiro de 2020, para ser preciso, e a gente fez 20. Não, está certo, porque em 2021 a gente volta e acesso capital por meio do follow-on. E isso foi muito construído por aquisições e tal, né? Quais foram as áreas que vocês preencheram e onde que a Localweb atua hoje? Não só, mas também, tá, Brigato? Assim, eu gosto de falar que a companhia sempre soube crescer orgânica e inorganicamente, mas a gente optou por acelerar a nossa estratégia de crescimento e, obviamente, num certo sentido de P&D, por meio de aquisições também, né? A gente
Quando a gente faz o IPO em 2020, nós tínhamos no mundo de digitalização de varejistas, PMS, duas soluções muito relevantes, plataforma de e-commerce e gateways de pagamento. Então, a gente já tinha um primórdio de serviço financeiro numa lógica que a gente chama embedded dentro de plataforma, mas por sermos uma empresa que é completamente interligada ao ecossistema brasileiro, ou seja, a gente vai falar muito sobre AI e tudo mais, mas a lógica de conexão a múltiplos parceiros que solidificam o nosso produto com soluções que a gente não oferece nativamente, ela já é algo antigo por meio de APIs. E a gente tem mais de 1000 conexões em qualquer dos nossos produtos. E, obviamente, isso nos deu, naquele momento, uma vantagem competitiva muito grande para pensar em M&A, que foi, a gente via tudo aquilo que o nosso cliente que tinha conosco, plataforma e pagamentos, a gente via o que mais eles se utilizavam. A gente falou, poxa, tem várias soluções que fazem muito sentido na jornada do nosso cliente. A gente via empresas incríveis conectadas aos nossos produtos. A gente falou, talvez esses produtos dentro de casa, para a gente, obviamente, fazem muito sentido, porque a gente explora muito melhor os economics de uma solução mais bem integrada. E para o cliente final, obviamente, é muito melhor, porque eu tenho essas soluções mais nativas. Eu crio uma diferenciação de produto. E o que foi, naquele momento, então, a estratégia? Expandir a nossa atuação por algumas adjacências, que hoje nem adjacências são. Em muitos momentos, eles são produtos tão core quanto era uma plataforma de e-commerce. Especialmente, sistema de gestão. A gente comprou uma operação super relevante chamada Bling, que é um RP, mas é um sistema de gestão que permite também gestão de vendas, múltiplos canais de vendas, é um originador de serviços financeiros, logística e tudo mais. Intermediadores logísticos, a gente não tem nenhum ativo dentro de casa, mas eu intermedio mais de 2 milhões de operações logísticas por mês, é uma operação super relevante, muito grande. A gente complementou nossa oferta de sistema financeiro, que era pagamentos, para gateway, sistema de recorrência. A gente avançou isso bastante com conta digital, a gente começa a pensar em produtos complementares de crédito, então uma suíte mais ampla. Então, algumas adjacências, mas que no fundo fortaleceram o nosso produto, por isso que a gente fala de um grande ecossistema. Você fala de adjacência, e geralmente quando se fala de adjacência é acrescentar novas receitas, novos clientes. Eu lembro que o Cirne sempre batia na tecla de não é empilhar receita. Perfeito. Isso, como é que vocês não empilharam receita, empilhando receita, vamos dizer? Comprando aquilo que estrategicamente faz muito sentido, com uma grande prerrogativa, que é entender a jornada do cliente. Obviamente, né, Brigato, assim, a gente já fez e é muito natural pensar em M&A para você explorar novas avenidas. Isso. Naturalmente. Mas o core daquilo que a gente pensou com o M&A, quando a gente levantou o capital no IPO e no follow-on, foi muito mais enriquecer nossa proposta de valor para o cliente, fazendo com que nossa operação fosse muito mais ampla, mais complexa, né, num sentido de completude das operações do cliente que a gente servia numa jornada única e integrada. Então, por isso que eu chamo de adjacências, que são áreas complementares a uma jornada única, que é uma jornada de digitalização de um PME. E, obviamente, nos habilitou a entrar em clientes de segmentos maiores, que depois eu posso até explorar sobre isso contigo. Bacana. E aí, o ponto, legal, tinha esse cenário, cara, em 5 anos, né, 4 anos, a coisa mudou completamente, né? Depois ali, fim de 22, 23, com a AI generativa e tudo mais. Até uma dúvida, você falou de APIs, né? Hoje se fala mais tanto em MCP, a API versus MCP e tal. Quer dizer, coisas que lá no IPO e no follow-on, cara, acho que não estavam nem no radar, né? Muito longe disso. E aí, né, mais recentemente, vocês andaram fazendo umas mudanças, enxugando, né, desfazendo de algumas coisas e tal. Como é que vocês ajustaram a tese para esse novo momento? Total. Então é o seguinte, Brigato, para a gente era muito importante, depois de um ciclo grande de expansão por aquisição, pensar em simplificação organizacional. Isso fazia parte da tese, a gente comprou bastante empresas. Eu gosto de dizer que a tese de M&A foi muito bem sucedida. A gente, quando volta lá em fevereiro de 20 no IPO, tornarmos-nos uma empresa relevante no varejo digital era uma tese. A gente tinha bons produtos, mas era uma empresa naquele momento que tinha 400 milhões de faturamento e a gente fazia em varejo digital menos de 100 milhões. Hoje a gente é uma empresa de 1,5 bi de faturamento e mais de 75% da receita vem dessa estratégia. Hoje mais de 20% de todo o varejo digital do e-commerce brasileiro passa pela gente. Nós temos aproximadamente 200 mil clientes varejistas que juntos vendem 20% do e-commerce brasileiro. Então a gente se tornou efetivo. Eu acabei de falar aqui em logística, a gente intermedia mais de 2 milhões de transações por mês. Então a gente se tornou um player relevante na cadeia do varejo do e-commerce brasileiro.
Então, isso foi super importante na tese. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisava, ao fazer tanta aquisição, pensar em duas coisas. Como eu deixo a jornada do meu cliente mais bem integrada, como os produtos conectados e juntos fazem mais sentido do que isolados. Então, tem uma estratégia de simplificação de produto e, obviamente, tem uma estratégia de simplificação organizacional. Então, a gente se reorganizar para tirar proveito disso. Então, foi um dos grandes focos que a gente passou em 24 e 25, tanto é que a gente tem uma expansão substancial de rentabilidade na companhia. A gente fechou o ano de 2025 com a maior rentabilidade da nossa história. Nós geramos mais de 220 milhões de caixa, o que é um yield de mais de 10% da empresa. Tá. Para uma empresa... Desculpa, porque 25 também teve o impacto de algumas vendas e tal. Que aí, mas com essa geração de caixa foi super positivo. Então, quer dizer, não foi só as operações. Isso. 220 milhões... Operacional também foi super positivo. Super. Legal. 220 milhões de geração de caixa operacional. Operacional, boa. É só fazer essa distinção, né? Mas impulsionou o resultado por conta das vendas. Total. Não, operacionalmente vocês Operacionalmente, a gente cresceu no e-commerce 15%, organicamente. Tivemos mais de 300 milhões de EBITDA e 225 milhões de geração de caixa puramente operacional. Não tem nada a ver com venda de ativos. Boa. A gente sim fez venda de ativos, isso foi importante. Nessa estratégia de simplificação organizacional, algumas coisas acontecem. A gente simplifica a jornada do cliente, eliminando marcas, então consolidando produtos. Hoje, um cliente que entra pela plataforma de e-commerce ou pelo ERP, ele tem acesso de forma nativa aos produtos de intermediação logística, de serviços financeiros, então conta digital, pagamentos, integração com múltiplos canais de vendas, marketplace, social commerce, sem sair do produto. E muito dessas features que são tão relevantes, Brigato, foram foram códigos que a gente adquiriu e que a gente integrou de forma muito nativa. Então, essa agenda de consolidação de produto super relevante. Mas o go-to-market também tem que ser simplificado. Então, uma empresa que chegou a ter, depois de tantas aquisições, tantas marcas, solidificou. A gente hoje tem poucas marcas, que são jornadas muito amplas pensando na jornada do cliente. São soluções muito amplas pensando na jornada do cliente. Legal. Então, a simplificação organizacional passa por isso. Mas há também desinvestimentos. A gente, nesse ciclo, pensando em alocação de capital e retorno para o acionista, há alguns casos, e a gente teve um específico, de um investimento que para a gente, estrategicamente, a gente concluiu que não fazia sentido manter o ativo dentro de casa. Um ativo super legal, um time incrível, mas que estrategicamente não se encaixava na nossa tese. Foi uma tese legal, era a tese de tentar trazer o influenciador digital. Era Squid, né? Squid. Para a cadeia do e-commerce, principalmente no long tail, mas a gente entendeu que essa tese era Faz sentido, mas parece um stretch, né? Não tem a ver com transação com tecnologia diretamente, né? Total, obrigado. Então, para a gente, a decisão estratégica e que dava melhor retorno para o acionista, aí pensando na alocação de capital mesmo. Desinvestir, a gente fez um desinvestimento para uma empresa que é especialista no setor, então o time hoje está em muitas boas mãos ali, e a gente focando no nosso core, e por isso, crescimento. Então, a companhia que dobrou o crescimento de 24 para 25, nosso e-commerce crescendo 15%, como eu te disse, alta geração de caixa, uma empresa muito mais ágil, mais enxuta, então preparada para continuar crescendo e, obviamente, dando retorno para o meu acionista. E aí, vocês acabaram de fazer um movimento de cloud, né, do local cloud. Por que esse movimento de cloud? Aí, sendo que no passado, eu lembro no comecinho, até na época dos hostings, assim, né, quem tinha data center estava investindo no data center, chegou um momento, quando começou o negócio da nuvem, todo mundo falou, opa, não, peraí, não vou competir com a Microsoft, não vou competir com a AWS e tal. Todo mundo virou parceiro desses caras. Sem dúvida. Agora vocês lançam o cloud, né, tipo, competindo com esses caras, até para entender isso. É para competir com a AWS, para competir com a Microsoft? Não. Por que a gente fez esse processo, Brigato? A gente, obviamente, tem um data center, então a gente ainda tem uma operação de hosting muito relevante no Brasil, é mais de 20% de todos os sites do Brasil estão conosco. Então a gente tem uma relevância nesse setor e temos um data center. Tá bom. Por termos o data center. Atestado de velhice, estamos aqui na sede, estava lembrando quando eu vi com o Gilberto para ver o Gilberto Maltner, que é o fundador da empresa, para ver o data center. Acho que a Intel Capital tinha investido na Local Web, até puxar essa matéria. Eu lembro que eu vim aqui fazer tour de data center, para falar atestado de velhice. Foi antes de 2010, então. Por aí. Maravilhoso. Mas então, e a gente, por ter o data center e termos um consumo alto por todos os nossos SaaS de nuvem pública, a gente optou por internalizar muito serviço na nossa própria infraestrutura. Estratégia aqui de redução de custo. Como a gente conhece o assunto... Então você que está em AWS, vem conversar com os custos. Vem conversar com o Rafa aqui, porque... E essa é uma parte relevante da tese mesmo. A gente consegue operar com um custo muito menor. Legal. E,
obviamente, operamos os nossos produtos com custo menor e a solução ficou boa o suficiente para que a gente, obviamente, escalasse para os nossos produtos e agora a gente começa a acessar o mercado com uma solução que é muito mais barata e acessível. Então, o custo de nuvem é um custo alto, infraestrutura é um custo alto. Sim. E, obviamente, um custo de difícil controle. Então, a gente tem agora um produto super testado com a nossa própria arquitetura, que é grande, e agora acessível para o mercado brasileiro. Então faz sentido internalizar a nuvem ou internalizar esses custos? Aí, como empresa mesmo, até assim, a brincadeira, mas é uma discussão, né? Eu lembro o DK, eu fui no Southwest Southwest 2024 e o DK do Ruby falou isso, que ele fez essa brincadeira, que a nuvem virou o Hotel Califórnia da internet, né? Você entra e nunca mais você consegue sair. Então, como operação, faz sentido, e tem hoje cresce essa discussão até com o papo de AI também, faz sentido você olhar e falar, cara, tem que internalizar alguma coisa, porque senão a conta não vai fechar. Faz muito, é uma forma de você, assim, a gente mantém um serviço de alto nível por um custo muito mais baixo, então faz todo sentido. Boa. E aí, então, falando um pouco de AI, todo esse momento, essa API versus MCP, hoje, teoricamente, muito do que vocês fazem já faz, né? Eu posso, vai codar, né? E como é que vocês estão se colocando no mundo de AI hoje? Entusiasmados pra caramba, obrigado. Não, de verdade, assim, cara. Porque eu vejo AI, a gente tem que entender AI sobre duas óticas, né? Obviamente, como eu trago AI para a experiência do meu cliente. Então, tem muita evolução para a gente pensar no que a gente faz. E aí, MCP e tudo mais, no fundo, são as tecnologias e arquiteturas que permitem que o mundo agêntico funcione. Mas tem um outro lado que é incrível também, cara, é como a gente vê a mudança de produtividade na organização. Então, entendo. A gente tem sido, assim, há bastante tempo, muito entusiasta da tese. Então, todo o time aqui tem testado ferramentas de coding já há mais de 1 ano e meio. Então, assim, a gente tem todos os devs, todos os times de produto, e eu estou expandindo isso para toda a organização, porque hoje tem sido mais fácil se utilizar, se utilizam de ferramentas. Então, isso muda substancialmente produtividade e desenvolvimento, traz muito mais agilidade para a cadeia de produção de um produto, porque assim, o coding é uma parte da história, mas pô, você tem pesquisa, teste, desenvolvimento, então assim, essa cadeia ela se simplifica muito e a gente tem tido resultados substanciais em termos de produção de software, o que é super bacana. Tem Você já tem essa métrica de quanto de software vocês já fazem com AI, o quanto já tem isso? Temos. E assim, obrigado. E aí, obviamente, você tem case. Quando a gente pensa em desenvolvimento de novas coisas, para mim uma coisa super importante sobre AI. AI não tem nada a ver com... Quer dizer, não tem nada a ver, é muito forte, mas quem está pensando em AI apenas em redução de custo não entendeu o jogo ainda. Cara, o que isso aqui muda substancialmente é o mercado endereçável que você tem, a capacidade que você tem de criar coisa nova, de desenvolver, de expandir coisas que antigamente a gente olhava e falava, pô, é um roadmap longo, tá tudo muito mais acessível. Então o que a gente tem estimulado muito o time é em desenvolver coisa nova, e lançar feature, lançar produto. Isso tem sido a nossa principal ambição quando a gente pensa em desenvolvimento de produto mesmo. Sim. Tem outro lado da história. Já consegue isso? Não? Já bastante. Assim. Vocês já estão, o shipping então de funcionalidades já está mais... Obrigado. E aí eu vejo duas coisas super legais. A esteira sendo mais rápida e a gente trazendo muita mais capacidade para o nosso cliente em se utilizar de software, em trazer um onboarding mais simples, simplificar a jornada. Vou te dar um exemplo concreto. Um cliente, conosco a gente quer que o cliente venda mais, não importa onde. Então, nosso propósito é que o cliente venda. A gente o conecta, a gente dá uma loja virtual para ele, e ele tem a própria loja, mas ele se conecta a múltiplos canais de venda, marketplace, social commerce. Onde está a nossa grande fortaleza? A gente que orquestra tudo isso. Então, estoque, o catálogo, a oferta em si. Só que para fazer uma publicação em cada um desses marketplaces é um trabalho difícil. Sim. Cada um deles tem uma exigência, uma demanda. A gente coloca a ferramenta de AI para pegar um único produto com uma foto e dispara. Legal. Então, coisas que davam um trabalho manual grande ou que tinham uma fricção maior, a gente começa a eliminar com processos completamente automatizados. Então, o cliente bota uma foto e já sai a descrição do produto. Com qualquer característica, o site dele está no ar. A gente deixa o onboarding e o trabalho de início de jornada muito mais simples. Ou, ao mesmo tempo, lança features muito mais complexas de gestão. Então, tem as duas formas de se pensar produto. O mundo agêntico, que é o terceiro deles, obrigado, lembrando o que são agentes, né? Os agentes, no fundo, são grandes orquestradores de tarefas
para determinado propósito. Um agente, para funcionar, ele necessita primeiro, de dados estruturados. Sim. Ele precisa... Todo mundo, a maioria das empresas, você voltou, né? Quer ver para a questão de economizar custo, de reduzir custo, mas a maioria das empresas olha pouco para a parte da organização dos dados prévia, né? Total. Os dados têm que estar em algum lugar para o agente consumir. Senão a gente não consegue estruturar. E o que a gente tem de grande riqueza aqui dentro, por ter um domínio tão completo, e aí a força do nosso ecossistema se prevalece, como eu tenho toda a cadeia do cliente conosco, eu tenho o catálogo, eu tenho o estoque, eu tenho o cadastro do cliente, eu tenho todas as regras internas da operação, motor fiscal, roteirizador logístico, todas as regras de antifraude, pagamento. Então, é uma complexidade arquitetural de dados e está toda conosco. O que o agente faz de mudança é a mudança da interface do software. A forma como hoje você opera um software, às vezes entrando, dando comando, clicando, você começa a resolver isso de outras formas, automatizando ou por conversação. Mas o agente, no fundo, ele é uma mudança de interface, ele não é uma mudança de arquitetura. Tá. E essa interface, que hoje ela é feita de uma forma em UX mais padrão, ela evolui. Ela pode evoluir. Tem clientes que optam por isso, tem clientes que não. Mas o que a gente faz é utilizar toda essa arquitetura que a gente tem de dados totalmente estruturados, que é o teu ponto. E aí sim expostos por meio daquilo que foi a API. Então é uma empresa que era API First, agora com os MCPs, para que os agentes consigam se conectar na nossa operação. Os nossos próprios ou de terceiros. O que eu falei que a gente há muito tempo tem todo o ecossistema aberto para o mercado global, com mais de 1.000 conexões, são soluções construídas e conectadas por meio de API para resolver muitas situações. Os agentes vão fazer a mesma coisa. Então, no fundo, é uma evolução de se pensar o ecossistema de soluções, mas a gente ainda central aqui, organizando os dados, tendo tudo isso estruturado e, no fundo, no âmago da operação do nosso cliente. Eu gostei disso que você falou, que a gente é UX. É mudança de interface. É mudança de interface. Mudança de interface. Porque o processo tem que estar pronto, o agente não vai refazer o processo, né? Você ele vai seguir o processo que... Você usa um agente para falar, quero comprar uma camiseta. O agente ele tem que descer numa loja, consulta um estoque. O estoque volta, tem disponibilidade. Onde é o melhor? Entrega custa tanto, ou é melhor você deixar numa loja tal. Toda essa base, que é o estoque, que é onde ele está, qual é o lugar mais barato para ele fazer o pick-up, fechar a compra, fazer o antifraude, tudo isso a gente não faz. Ele precisa bater em algum lugar para ter todas essas respostas e tem que ser estruturado para que ele consiga entender. Legal. Precisa ter guardrails de segurança muito claros para que isso funcione muito bem e para que a transação ocorra de uma forma nativa. Isso tudo é o que a gente tem dentro de casa, por isso que eu vejo com tanto entusiasmo. Muda Legal. A interface, sem sombra de dúvidas, mas a essencialidade do que a gente faz só se solidifica nesse mundo. E aí até acho que isso puxa um outro gancho de uma outra discussão recente, que é o SaaS Apocalypse. Né? Só se fala sobre SaaS Apocalypse. Só se fala sobre SaaS Apocalypse. O que você acha? Morreu mesmo? O software vai morrer? Não, em hipótese alguma. É o que eu te falei. Assim, para ser preciso, tá, Brigato? Há muitos softwares que são muito simples, que você tem razão, são muito fáceis de você disruptar, mas são monoprodutos com uma função muito específica, não tem complexidade de organização de dados, não está na vida real de um cliente. Essas coisas que são muito, muito simples, eventualmente você vai substituir por algo que você mesmo monte ou surgem novos competidores, mas aquilo que é essencial, porque o software no fundo é um conjunto de códigos funcionados sobre uma lógica real, né? Isso que continua funcionando sobre a lógica real, que depende de fluxo, processo, dado, isso aqui não morre, ele muda em muitos casos em monetização. Então, empresas que cobravam por seat vão ter que mudar a sua forma de reprecificar, que não é nem o nosso caso. O nosso mundo sempre foi muito transacional, a gente não tem... Isso é legal. Então, acho que a derivada disso é porque o SaaS Apocalypse está muito falando de matar o software, mas eu também avalio que é muito mais uma mudança de modelo de negócios, né? Porque todo mundo... Né? Hoje você cobra por assento, você cobra um preço fixo de uma coisa que com a IA fica custo variável, né? Exato. Teoricamente, o SaaS é custo fixo e preço fixo. Que aí você equilibra e beleza. Mas com a IA e consumo de token, todas essas coisas, você tem um preço fixo com custo variável quando não fecha. Perfeito. Então, assim, nosso modelo não tem precificação por assento. E por uma coisa muito específica, né? Quando a gente pensa no nosso produto para PME, que é hoje a principal parte da companhia, e eu falo depois sobre clientes maiores, já é um produto que é uma subscrição barata, né? Tá. E o que a gente sempre pensou foi value pricing, em que eu dou acesso a ferramentas de grande valor para o cliente, de alta complexidade,
que abstrai muita coisa complexa do mundo de negócios e é muito acessível. E o cliente, com o sucesso dele, a gente participa disso com uma forma de velho. Então, seja por vender mais, seja por se utilizar mais de consumo de API. A gente tem algumas precificações que fazem com que o sucesso do cliente, a gente participe dele, dando, obviamente sempre ganhando escala para o cliente. Claro. E nunca precificando por assento, porque não é a realidade de um PME. E quando a gente pensa em clientes maiores, que são... Aí a gente tem uma marca super relevante chamada Wake, que é plataforma de e-commerce OMS, para clientes muito mais robustos, e aí clientes como Shoulder, como Shop Together, a gente já tem uma base boa de grandes clientes e uma operação recente até. A precificação não tem nada a ver com isso, porque é uma lógica de e-commerce, né? Então a gente não tem precificação de licença em si. Então não é uma realidade aqui. Agora, muitos produtos que hoje cobram por assento vão ter que repensar sua precificação, obviamente, e há produtos que são disruptados porque eles são muito simples. Eles não dependem de complexidade operacional ou de dados para que eles funcionem de forma eficiente e que não seja disruptável. Então, um grande produto como um RP, você acha que segue vivo? Mas sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Porque o RP, primeiro, a gente está falando aqui de complexidade operacional gigante, confiabilidade de dados, não pode ter erro. E no nosso caso específico, como o RP ele vai muito além do que é um RP, que no fundo é um grande sistema de gestão amplo, é um grande orquestrador da vida de um cliente, você tem tudo num lugar só. Você tem o back-office em si, que é o estoque, o RP, a contabilidade, mas você tem todos os canais de vendas integrados, a operação logística por ali, a conta digital. Então, é uma complexidade suficiente e barata, a gente dá a escala demais para o cliente, para que fique inviável ele fazer sozinho e mesmo que ele o faça e consiga chegar em produtos similares, o custo, obviamente, é impeditivo. Então, não tenho dúvida que continua sendo super relevante. O que a gente tem que mudar, obviamente, é o que eu te falei. Os agentes de interface. E aí sim, aí a gente está criando as nossas formas do cliente operar. E a gente já tem muito disso, tá? O cliente já opera hoje nossa operação, nosso produto, por WhatsApp ou conversacional. Já começa a ter muita coisa. Quanto eu vendi ontem? Por um áudio e volta. Tá. Então, é uma camada em cima daquela coisa já estruturada. Total. Não é o agente não está pegando no dado bruto. Não, vou te dar um exemplo. O cliente chega lá e por um comando fala, eu quero fazer uma compra eu quero repor meu estoque de camiseta. O agente volta para ele. Essa camiseta que você tem estoque, você tem tanto de estoque, pela tua curva de vendas, isso aqui dá para mais 30 dias. Minha sugestão para você é comprar tanto. E ele fala, comprar. E ele já faz o pedido. Então, esse tipo de coisa faz o produto ser ainda mais essencial para o cliente, fica muito mais acessível. Então, por isso que eu te falo que a gente vê esse período, obviamente com muito cuidado, mas entusiasmados com as possibilidades que surgem. Mas aí, nesse mundo, nesse cenário, você vende o ERP com um agente ou você vende um agente que é um... Né, aí ele faz parte do produto. Faz parte do produto. Então, o produto continua sendo o ERP. Sem sombra de dúvidas. E eu só gosto de uma forma até mais ampla, um grande sistema de gestão. Que tem o RP ali também como sendo uma parte do produto. Mas o que nos diferencia, Brigato, e o ciclo de investimentos foi tão relevante, é ter muitos componentes dentro de um único produto, que é muito mais do que o RP, é o que eu te falei. É o catálogo, são os canais de venda, é a plataforma de e-commerce, a operação logística. O cliente hoje, ele faz toda a intermediação, ele vende algo em qualquer lugar. Ele não precisa sair do produto para imprimir uma etiqueta, ele já escolhe onde levar o produto. Então a gente integrou toda essa complexidade de operações e funções que o varejo demanda em produtos unificados numa única jornada. Então, ultimamente, com tudo isso, você não vende um ERP. Você é um grande sistema operacional. Boa. Eu gosto de dizer que é um grande sistema operacional do varejista brasileiro. Tá. Aí a proposta de valor fica até mais palatável, né? Vamos dizer. E você que nos acompanha há muito tempo, né, Brigato? Já era a tese lá atrás. Quando a gente falava de ecossistema, era justamente ter todos esses componentes que fazem o sucesso do cliente. Mas independentes, né? Até voltando um pouco. Quando compramos, sim. Quando comprou, sempre foi aqui. Aqui uma casinha, né? Você compra Vind, aí depois compra o Bling. Quer dizer, tava debaixo do mesmo guarda-chuva, mas separados. Perfeito. Hoje parece fazer mais sentido isso. E eu te diria que a vasta maioria delas já completamente integradas. Então, dando um exemplo concreto aqui. Eu falei da operação logística. Operação logística, a gente tem uma empresa super relevante chamada Melhor Envio. Melhor Envio, sim. Que continua funcionando. Mas o cliente dentro do Bling, que é o nosso sistema de gestão, ou da Tray, que é a nossa plataforma de e-commerce, ele não enxerga Melhor Envio. Ele simplesmente tem a gestão logística ali dentro. O que está ali por detrás, não sei. Pagamentos, idem. O cliente não sabe que existe Vind. Ele tem toda a operação dele de recebíveis interligada. Então ele vendeu algo
ele já vê quanto que ele tem para receber, ele consegue conciliar o pedido que ele fez com os recebíveis que ele recebeu, que ele antecipou. Essas experiências muito conectadas de componentes isolados foi nosso grande trabalho de evolução de produto em 24 e em 25. E isso legal. tem feito a empresa, obviamente, se impulsionar em crescimento e rentabilidade. Agora, falando na ponta, para o cliente, o que vocês têm falado, ou como que vocês se enxergam o varejo mesmo, né? Pensando nos agentes, se os agentes e os modelos de linguagem mexem no seu modelo de negócio, no sentido que né, ele consolida ali as informações e tal, ele né, vira uma interface melhor, pro varejo também, né? Às vezes compra dentro dos modelos, dentro de ChatGPT e tal. O que vocês estão falando pro lojista, pro varejista, para ele se posicionar? Como é que vai ser o negócio dele daqui a 3 anos? São duas componentes para o varejista, Brigato. A primeira é estar acessível. Então, assim, quando alguém faz uma busca de um produto... Ah, legal. Você tem que aparecer. E para que você apareça, você precisa ter o seu estoque, o nosso cliente, e aí o que a gente faz por ele, contextualizado. Então, é fundamental que a gestão do catálogo e do estoque, no fundo, os itens, eles tenham contexto suficiente para que ele seja referenciado numa pesquisa específica. Então, contextualização super relevante. A transação em si, a gente pode pensar sobre duas óticas, Brigato. A primeira delas é todo o checkout, toda a transação ser fechada numa LLM qualquer. Esse é um mundo que ainda está zero claro. Obviamente, a gente viu isso acontecer quando teve o UCP, que foi uma... Ah, sim, pois é, exato. Tem o UCP, o Google anunciou o UCP e aí... Google, com algumas outras companhias, se começa um protocolo para isso. A própria OpenAI, que participou disso, coloca essa possibilidade de checkout, mas já começa uma primeira frição. Isso vai ser cobrado ou não? Né? Então, quanto vai custar mais? A OpenAI havia posto um take rate, que seria mais um custo na operação. Né? Então, já é algo a se entender na cadeia. Algumas empresas que têm testado não têm tido taxas de conversão tão alta ainda. Então ainda não é claro, eu acho que globalmente, como o e-commerce ele vai ocorrer dentro das LLMs. Agora, o outro caminho, eu acho que esse é muito mais factível de acontecer. Que a gente traga para os nossos clientes, eu falei de uma shoulder, por exemplo, mas qualquer cliente pequeno ou grande, ferramentas para que o consumidor final tenha conversas e contextos para fazer compra. Então, eu escrevo lá, gostaria de uma roupa para um casamento na praia num sábado à tarde. E você, pelo contexto do estoque, a inteligência volta com recomendações de produtos. Então, trazer inteligência para melhorar o processo de compra é algo que aí sim eu vejo caminhos acontecendo. Isso pode acontecer no ambiente do próprio site do cliente, em ambientes conversacionais em si, e obviamente para isso a gente está preparado. Agora, a Local Web é de 98, já passou por vários ciclos, né? E o ciclo atual de competição com as AIs, com as Big Techs é o mais recente. Talvez falando mais de país e Brasil, e talvez aí se você quiser colocar a WSA também, mas claro. Qual que você enxerga que é o nosso papel? Qual que é o papel do Brasil? Qual que é o espaço que o Brasil tem para ocupar nesse cenário atual de tecnologia? Eu acho que assim, pensando nas camadas desse momento, acho que no setor de infra, data center é algo super relevante no Brasil ainda, a gente tem acesso à energia elétrica com custos competitivos, então esse espaço é super legal. Mas no fundo, Brigato, assim, são tecnologias que estão acessíveis para todos hoje. Então eu vejo como mais um componente que a gente pode, obviamente, se valer muito para a LWCA e para qualquer outro se utilizar para inovar e desenvolver produto. Né? Quando eu penso no que a gente faz, e aí acho que vem um pouco do use case real mesmo, o que nos diferencia e as aplicações que sobrevivem como software, a gente falou um pouco do SaaS Apocalipse, eu falei muito sobre estar na vida real do cliente. Então é isso, assim, é se utilizar de ferramentas que melhoram a nossa produtividade, mas melhoram também a experiência do nosso cliente em qualquer forma como a digitalização evolua, incorporada nos nossos processos, nos nossos produtos. É assim que eu vejo a gente se tornando competitivos. Então, voltando à questão do IPO, 5 anos agora, fevereiro, todo mundo gosta de falar que os IPOs brasileiros de 2021 não deram certo, né? Comparar a ação lá do IPO com a ação hoje e tal. 5 anos de companhia aberta, vocês se arrependem de alguma coisa? Nem um pouco, obrigado. Eu vou te falar por quê. É óbvio, né? O mercado de capitais passou por ciclos pesados, volta, assim, mudança de curva de juros global, com inflação. Isso obviamente traz volatilidade,
Mas o IPO Follow-on, eles nos permitiram, ou seja, ser uma empresa pública nos permitiu muita coisa. Primeiro, a gente acessou capital, é uma empresa super disciplinada financeiramente, a gente não tem endividamento. Então foi por meio desse capital que a gente levantou que a gente expandiu tanto. Uma empresa que faturava pouco menos de 400 milhões naquela época, já passou para 1,5 bi. Né? Eu gerei de caixa esse ano de 2025 quase o que eu faturava quando a gente fez IPO. Então assim, foi uma expansão muito grande e ter acessado o mercado de capitais trouxe isso. Segunda coisa super relevante, com o M&A a gente trouxe muito talento para dentro de casa. Então foi uma forma de enriquecer nosso capital humano aqui dentro. Ter ação listada nos permite, obviamente, ser muito mais competitivos e trazer talentos executivos, porque a gente acredita em remuneração por equity. Há muito tempo a gente usa stock option, modelos similares desde 2009, então é algo que a gente acredita muito. Isso é fundamental, esse senso de dono é algo que nós estimulamos muito na empresa. Numa empresa listada é muito mais fácil, porque você tem um papel líquido. E tem liquidez, né? Exato. Então, assim... Agora o problema das startups é que o modelo nunca decolou porque você não tem liquidez. Né? Exato. Então, assim, nenhum arrependimento. Obrigado, pelo contrário. Eu acho que foi um ciclo muito vitorioso pra gente. Mas eu lembro quando abriu o Capital, até o Cirne foi um dos primeiros episódios do podcast, e ele sempre falou disso, né? Que, é um trabalho, né, de ter que ficar dando update e tal. E o trabalho de ficar ouvindo todo mundo dando pitaco no seu negócio, sendo que você fala, pela sua avaliação, o negócio vai bem, né? O negócio vai bem, o problema é que o mercado vai mal, né? Então você toma porrada às vezes não pela realidade da empresa ou pelo desempenho da empresa. Por completo, obrigado. E aí tem, obviamente, por termos controladores, um bloco acionário relevante, um conselho muito estruturado, nos permite tomar decisões, obviamente, de longo prazo, estratégicas na companhia. A gente não toma decisão pensando no preço de tela da ação de hoje ou de amanhã. Como eu te disse, eu tenho 10 anos de casa. Você falou do Cine, que é o ACO da empresa, ficou por mais de 10 anos na companhia. Então a gente acredita em ciclos longos. É uma empresa que foi fundada em 98, está aqui hoje com o tamanho que tem, e eu vejo a gente 25 anos na frente muito melhores. Então não tenho dúvida que esse balanço entre um conselho e um bloco acionista muito estruturado, visão de longo prazo, nos faz, obviamente, não cair nas tentações de tomar decisões de curto prazo pensando em preço de tela. E quais são os próximos passos, então? Né? Nesse primeiro ciclo, vamos dizer, talvez esse ciclo dividido em duas partes. Primeiro ciclo, levantou capital, comprou muita gente, agora consolidou, né, juntou tudo. Você acha que essa fase de arrumação já tá concluída? Quais são os próximos passos? Avenidas de expansão para o grupo, obrigado. Então, a gente tem, acho que eu diria... Já está concluída a arrumação de casa? Já. A casa está arrumada, 24, 25... Pô, é o que eu te falei, assim, foi um ano incrível para 2025, a gente quase dobrou o crescimento de um ano para o outro, rentabilidade, geração de caixa, produto muito legal. É, obviamente, continuar nessa disciplina de continuar crescendo, gerando caixa, sendo rentável e, obviamente, tirando benefício de alguns investimentos que a gente fez e que solidificam a nossa operação. Dois deles que eu queria falar. A expansão da operação de e-commerce para clientes maiores, que é o Wake. Dois, essa consolidação de toda essa arquitetura de produtos para PME, a parte transacional dela, a gente explorar muito mais serviços financeiros. Acho que são duas coisas super relevantes aqui para a gente. Né? Começando pela Wake. A Wake foi uma operação que a gente fundou há quase 3 anos, de um produto que já tínhamos, que cria uma operação para clientes mais complexos. Né? O PME ele tem necessidades mais simples. Eu falei de toda aquela completude de coisa que eu entrego muito pronto para o cliente. Um cliente maior... Não, tem mais customização, né? E ele demanda, obviamente, um nível diferente de produto, de atendimento. Você tem produtos que habilitam o omnichannel de verdade. Então, o OMS é muito relevante. E aí, por isso... isso é o produto. Estrategicamente pensando, para a gente era fundamental pensar que a operação, para continuar crescendo, a gente deveria atingir clientes maiores e mais complexos também. A cadeia natural para a expansão do e-commerce, que tem hoje uma baixa penetração ainda no Brasil, ela não vai acontecer apenas por PMS. Tá. Você tem, obviamente, PMS crescendo, mas você tem clientes grandes também ajudando a esse varejo físico se tornar digital. Então, para estrategicamente, era fundamental ter uma operação dessa forma. E aí lançamos de uma forma muito bem sucedida uma operação chamada Wake, que está com quase 3 anos, ganhando grandes clientes, grandes cases. A gente tem um grande diferencial na operação, além de ser um baita de um produto, a gente orquestra muito bem o mundo on e offline. Então o OMS totalmente integrado com uma plataforma de e-commerce,
É um grande diferencial, a gente tem tido grandes cases de sucesso nos últimos 2 anos na operação. Essa é uma avenida super importante para a gente. Mas é uma avenida mais complexa, porque você tem uma VTEX, você tem uma Shopify, né? Enquanto no pequeno no Brasil, você não anda de braçada porque interessa para menos gente. Agora, quando você vai para o grande, você já tem outros grandes competidores. Tem, sem sombra de dúvidas, Brigato. E aí, por isso, diferenciação de produto é fundamental. E isso a gente tem conseguido. Os clientes que têm migrado para a gente têm aumentado suas vendas, visto performance melhorar. Nosso produto é muito moderno, muito novo, né? E temos esse diferencial de uma orquestração absoluta do mundo on e offline. Então, esse tipo de inovação em produto, que no fundo, passa pelo que eu falei de complexidade operacional. Quando eu orquestro on e offline, trago a plataforma de e-commerce para ser mais um componente de venda, mas que habilita um vendedor do mundo físico a operar o e-commerce, você começa a trabalhar na operação de um cliente de uma forma tão amarrada que você cria diferencial, e por isso a gente tem conseguido ser bem-sucedidos aqui. Legal. Aí a segunda? A segunda, serviço financeiro, Brigato. Eu falei que a gente tem quase 20% do e-commerce brasileiro passando pela gente. Financiar esse cara é seu negócio. 200 mil varejistas, então a gente tem informação pra caramba, mas mais do que isso, eu tenho produtos que eles são transacionais. Então, quando eu penso em plataforma de e-commerce ou mesmo os intermediadores o Bling, que é o meu sistema de gestão, eu tenho as operações de cash-in e cash-out do cliente passando pela gente, né? Quando o cliente vende algo, eu capturo o pagamento, e hoje a gente já captura mais de 70% das operações de pagamento com a nossa própria solução, então é super relevante. Mas esse dinheiro não fica comigo. Sim. Eu passo para o cliente num banco. Então, com conta digital, e a gente trouxe um executivo, a gente montou time para isso, a gente começa a ter um ambiente para operar esse dinheiro e, obviamente, alavancar novos produtos. E quando eu penso de recebível, crédito estruturado. E tem uma coisa que para mim é muito mais forte, Brigato, que é quando eu tenho uma operação mais completa como a que a gente tem, o cliente tem contas a pagar conosco. Ele, como eu te disse, ele é um sistema de gestão amplo. Então ele vende e o dinheiro entra aqui. Só que ele tem os contas a pagar, tem impostos. Então eu consigo, se a gente tiver uma operação legal, fazer com que o serviço financeiro ele seja transacional dentro do software. Aqui tem uma outra grande aposta para a gente e é uma das boas avenidas para a gente continuar crescendo na companhia. Então, assim como você internaliza o custo da cloud, você internaliza essa gestão do dinheiro, a remuneração pelo dinheiro que gira. Total. E aqui, né, Brigato, obviamente, a tese não é ser um banco, mas é fazer com que o dinheiro que roda nessa lógica toda de software conosco seja transacionalmente mais viável. É muito mais fácil para o cliente, se ele já tem o contas a pagar conosco, o contas a receber ali, ele já sai pagando do que ele manda o dinheiro para um lugar, que já sai conciliado o recebível dele, ele já antecipa algo. Então a gente traz o serviço financeiro não como sendo uma coisa isolada, mas parte da experiência de uso do software. Não, eu brinco, dinheiro é sempre um bom produto, né? Todo mundo precisa consumir dinheiro, né? Então, aquela brincadeira do toda a companhia vai ser uma fintech, mas ter esse componente financeiro, dinheiro é um dos produtos mais importantes para uma empresa. E para a gente isso não é novo, né? Como eu te falei, a gente é muito bem sucedido em pagamentos no Brasil. Então 70% de penetração não é pouco. A gente processa hoje 12 bilhões em pagamentos já por ano. Então já não é uma empresa. Então já é... Não, esses 12 bilhões a gente já captura. Isso. É a gente. Isso. E a gente pode alavancar mais coisas em cima disso. Isso. Exato, obrigado. Então para a gente é uma excelente avenida para continuar crescendo. Legal. Então 26 em diante, dá para postar no papel da Local Web? O ano passado a gente recomprou muita ação, a gente distribuiu para o nosso acionista quase 220 milhões, então sem dúvida, a gente é extremamente... eu tenho 10 anos de casa, né, Brigato? É uma empresa que, assim, eu não tenho a menor dúvida que daqui a 25 anos vai continuar sendo relevante no mercado brasileiro. A gente pensa em inovação constantemente. A gente surfou muitos ciclos de inovação tecnológica. Eu falei muito da missão, isso é importante. É uma missão que nos permite pilotar a companhia para onde a tecnologia está indo. Temos os melhores recursos aqui, então é uma companhia que vai continuar crescendo, vai continuar gerando caixa e dando retorno para os nossos acionistas. Falou bastante de número do tamanho da LWSA, mas, cara, uma coisa que eu não tinha noção que é o tamanho de funcionários, né? Vocês estão com 3.400 pessoas hoje, em localidades não tão óbvias, né? Não nas capitais, por fora. Por que manter, né? 2/3 desses 3.400 estão fora de São Paulo, da capital, e nessas localidades menos óbvias? Por que manter gente em Bento Gonçalves, Marília?
Primeiro porque a gente tem as pessoas incríveis lá e obviamente isso mostra muito sobre a riqueza do Brasil, né, Brigato? Mas por que a gente se expandiu tanto fora de São Paulo? A estratégia de expansão por M&A nos permitiu encontrar empresas incríveis, fundadores incríveis, times incríveis, fazendo coisas que a gente se interessou muito fora do, eu diria, da capital em si. Então a Trey, que foi a nossa primeira aquisição, foi fundada em Marília. Você falou de Bento, Bling, mas tem a Way, que começa com produto em Curitiba, a gente comprou mais coisas no Rio Grande do Sul. Então, assim, várias localidades que a gente achou pessoas incríveis, talentos incríveis, e a gente manteve lá porque as pessoas começaram as companhias. Isso faz muito sentido quando a gente pensa na nossa estratégia. Nossa estratégia M&A, ela sempre foi em valorizar e reconhecer muito a qualidade daquilo que a gente estava comprando. E isso passa por capital humano, muito mais do que tecnológico. Manter os fundadores, né? Se você foi Exato, e os times em si. Então, assim, as expansões aconteceram nas cidades onde a fundação aconteceu, é óbvio. É uma companhia que sabe trabalhar de forma híbrida, porque a gente é híbrido por design, né? Tantas operações assim. Então, pra gente foi até não foi uma transição tão difícil assim, porque o híbrido sempre foi uma realidade nossa. Mas manter essas operações lá é porque a gente tem pessoas incríveis e não faz sentido nenhum. Hoje é muito fácil gerir companhias com múltiplas operações. M&A continua na mesa? Por hora não, Brigato, assim, por hora não. Acho que é uma companhia que sabe fazer M&A, usou dessa ferramenta de expansão para enriquecer portfólio, produto, ganhar relevância no mercado brasileiro, mas o meu foco em 2025 e em 2026 dentro de casa. Muita coisa para se extrair ainda dos investimentos que fizemos, então meu foco está na operação. AI, quer dizer, o M&A é build or buy. Com AI, dá para reforçar mais o build do que o buy? Sem sombra de dúvidas, dá. Obrigado, assim, primeiro, para você fazer M&A, ou se não for uma coisa oportunística, você busca M&A por algo que tem uma escala... Acelere, né? Acelera. Como a gente já tem produto core, a gente já tem os canais envolvidos, como a gente pensa muito mais sobre complementar nossas ofertas, o buy ele se torna menos óbvio, porque tem que ser alguma coisa muito, muito contextual. Então, nesse sentido, construir coisas com AI se torna, obviamente, uma forma de acelerar o desenvolvimento de produto. Beleza. Isso não é recomendação de investimento. Só para você ver, ainda não vim para cima de mim, eu só declaração do Renato. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a todos.